Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Olá! Nessa aula do nosso curso de matemática básica, vamos tratar de multiplicação de frações, um assunto muito importante, que você tem que dar a devida ênfase, mas que é tranquilinho, é muito fácil e muito simples. Primeiramente, antes da aula propriamente dita, como sempre aqui, vamos ter um desafio, que é o seguinte, olha só. Procópio comeu 1/3 da barra de chocolate ao lado e depois decidiu oferecer metade do que sobrou para sua irmã. Qual fração da barra inteira foi oferecida à irmã de Procópio? O que você vai fazer agora é pausar o vídeo, tentar resolver, que no final desse vídeo aqui da nossa explicação, eu venho com a solução do desafio, porque você já vai aprender sobre multiplicação, já vai ser capaz de resolvê-lo. Tranquilo, pessoal? Vamos para a aula, então? É o seguinte, ó. Começamos aqui, então, a falar de multiplicação de frações. Olha só. Para multiplicarmos uma fração por outra fração, basta multiplicarmos os numeradores entre si e os denominadores também entre si. É só isso. É muito fácil e muito simples. A multiplicação de frações entre as operações aritméticas envolvendo as frações é a mais fácil de todas. É bem tranquilinho. Olha só aqui, ó. De maneira genérica, como você pode perceber, bem aqui assim por essa explicação, ó, a gente vai ter o seguinte, olha só, se eu tenho uma fração a sobre b multiplicada por uma outra fração c sobre d, isso daqui é igual ao a que multiplica o c, aí você percebe que é a multiplicação dos numeradores, olha aqui, ó, numeradores são os numerozinhos que ficam em cima, então a vezes o c. Então, multiplica os numeradores entre si, tudo isso sobre, né, b vezes o d, ou seja, a multiplicação entre os denominadores. Então, eu multiplico os numeradores entre si e os denominadores também entre si. Aí aqui tem umas especificações que são importantes quando a gente trata de frações, né? Esse A e esse C aqui no caso, eles pertencem ao conjunto dos números naturais, poderia ser também aqui o conjunto dos números inteiros, sem problema algum, o A e o C podem ser números negativos também, né? E o C e o D pertencem aos naturais asterisco. Esse asterisco aqui exclui o zero, é o conjunto dos números naturais menos o elemento zero daquele conjunto ali. Poderia ser também aqui, ó, o conjunto dos inteiros asterisco, ou seja, todos os inteiros, incluindo os negativos, né, tirando o zero. Por que não pode ser o zero, professor? Porque eu não posso ter o zero como denominador de uma fração, já que toda fração é uma divisão e não existe na matemática divisão por zero. Então tem essa especificação aqui. Pode ser número natural ou inteiro, natural asterisco ou inteiro asterisco, excluindo o zero nos denominadores. Tá claro, pessoal? Então vamos lá, olha só, a gente vai aprender a multiplicar de fato as frações com os exemplos. Nesse caso aqui, a gente vai fazer 6 exemplozinhos aí para vocês perceberem de fato como isso acontece e também pictoricamente, através de uma figura, porque fica muito tranquilo entender quando a gente desenha. É ou não é? Então vamos lá, vem com o Procópio aqui, que eu tenho certeza que você vai aprender. No exemplo A, eu tenho 1/3 multiplicado por 3. E aí eu te pergunto o seguinte, pessoal, a multiplicação nada mais é que uma série de adições de parcelas iguais. Então aqui eu poderia interpretar como sendo 1/3 somado com ele próprio 3 vezes, ou seja, 1/3 mais 1/3 mais 1/3. E a gente já viu no vídeo sobre adição de frações que quando eu somo frações com denominadores iguais, basta repetir o denominador, que é o 3 aqui, e somar os numeradores, ou seja, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então aqui daria 3/3, que no caso a gente sabe muito bem, dá igual a 1, já que 3 dividido por 3 é igual a 1. Beleza, pessoal? Então, 1/3 multiplicado por 3, no final das contas, dá igual a 1. Agora vamos lá, vamos fazer devagarzinho com a definição que a gente viu ali de multiplicação de frações. É o seguinte, eu vou ter que fazer, ó, o quê? Multiplicar os numeradores entre si e os denominadores também entre si. Mas, professor, ali não tem fração, né? O segundo fator não é uma fração. É sim, pessoal. Agora perceba. Olha só, o 3 aqui é a mesma coisa que 3 dividido por 1.
todo número inteiro natural, né, um número que não tem ali vírgula, certo? Aquele número inteiro, de fato, né? Ele é uma fração com denominador 1, já que 3 é a mesma coisa que 3 dividido por 1. É ou não é? Então é por isso que eu posso colocar aquela fração ali com denominador 1. E agora fica muito fácil, muito simples. Você já sabe que para multiplicar essas duas frações aqui, eu faço numerador vezes numerador, ou seja, 3 vezes 1, que dá 3, e denominador vezes denominador, 3 vezes 1, que dá 3. E aí, 3 dividido por 3, tranquilão, você sabe que toda fração é uma divisão, né? Então 3 dividido por 3 dá igual a 1, e chegamos ao mesmo resultado. De maneira pictórica, para representarmos que de fato isso daqui dá igual a 1, repara comigo o seguinte: se eu desenhar aqui um retângulo dessa forma e dividi-lo em 3 partes iguais, dessa forma aqui, 1/3 multiplicado por 3, você vai concordar comigo que é o seguinte, ó, isso daqui é 1/3, essa partezinha amarela representa 1/3, certo? A partezinha ali rosa representa 1/3 também, olha aqui, 1/3, e a partezinha verde, que eu vou pintar agora aqui, ó, também representa 1/3. Ou seja, quando eu faço 1/3 mais 1/3 mais 1/3 de novo, você concorda comigo que isso daqui é a mesma coisa que 1/3 multiplicado por 3. Beleza? Eu estou somando com ele próprio 3 vezes. E aí você percebe que dá de fato 1 inteiro. Olha aqui, eu pintei o inteiro, esse retângulo todo. 1/3 mais 1/3 mais 1/3 dá igual a 3/3, que é igual a 1 inteiro. Então, de maneira pictórica, está provado que 1/3 multiplicado por 3 dá igual a 1 no final das contas, né? Então, aqui, a gente já sabe que o resultado final é igual a 1. Estendendo esse raciocínio agora para a letra B, fica muito tranquilo determinar a resposta ali, né? Aquele menos 4 no começo é como se ele tivesse um 1 embaixo dele. Ele é um número inteiro, só que é um inteiro negativo. Então, menos 4 multiplicado por 3/8, basta aqui eu aplicar a regra dos sinais. Beleza? Então, eu não posso esquecer, nesse caso aqui, né? Tem um detalhe extra em relação à letra A. Eu não posso esquecer de aplicar a regra dos sinais. Então, eu tenho um número negativo multiplicado por um número positivo, já que esse 3 aqui de cima, ele é positivo, não tem nenhum sinal, então é como se fosse o mais ali na frente, né? Eu posso ocultar o sinal de positivo. Agora eu faço a multiplicação tranquilamente, olha só, menos 4 vezes 3, né? Numeradores vezes numeradores, né? Então, menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Regra dos sinais. Sinal negativo multiplicado pelo sinal positivo dá negativo. E 4 vezes 3 dá 12. Então, deu menos 12 ali em cima, né, no numerador. E no denominador, 1 vezes 8 dá 8. Então, deu menos 12/8. Agora, perceba, eu posso muito bem aqui simplificar. Eu posso dividir por 4 em cima e por 4 embaixo. Beleza? E o resultado simplificado dessa fração aqui vai dar menos 3, né? Já que menos 12 dividido por 4 dá menos 3, e 8 dividido por 4 dá 2. Deu menos 3 sobre 2. Que eu posso escrever o menos ali em cima, né? Ou posso escrever assim também, colocar o menos na frente da fração dessa forma aqui. Menos 3 sobre 2. É a mesma coisa. Beleza, pessoal? Não posso me atrapalhar com esse tipo de coisa aí. Beleza? Então, tranquilo? Aqui, então, né, só revisando, aqui vai dar menos 3 sobre 2 na resposta final. Já que menos 4 vezes 3 dá menos 12 e 1 vezes 8 dá 8. Então, menos 12 dividido por 8 dá menos 3 dividido por 2. Se eu quiser colocar na forma de número decimal, seria menos 1,5. Você já sabe como é que faz essa conta, né? Se eu pegar o sinal de menos aqui, né, eu repito menos, 3 dividido por 2, a metade de 3 é 1 inteiro mais meio. Então, menos 1,5. Tranquilo, galera? Então, é assim que se faz a multiplicação de frações, tranquilão, muito fácil, muito simples. Aqui na letra C, a mesma coisa. Olha só, 1 vezes 1, multiplico os numeradores, dá 1. E 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui repara que deu 1/4 na resposta. Mas, professor, faz uma figura, de repente fica mais fácil aí da gente perceber por que dá 1/4. É o seguinte, ó, de maneira pictórica, vamos desenhar aqui essa figura.
Agora repara uma coisa comigo, ó, eu tenho aqui, a primeira fração é meio, então eu vou dividir essa figura aqui ao meio dessa forma aqui, né? E o que é o meio? O meio é pintar metade da figura dessa forma aqui que eu fiz, beleza? Agora, a segunda fração, o outro fator ali, também é meio. Então eu posso muito bem agora chegar aqui e dividir de novo essa figura ao meio, só que em vez de dividir horizontalmente, como eu fiz aqui, vou dividir verticalmente. Dessa forma aqui. Repara que eu dividi novamente em duas metades, a metade esquerda e a metade direita. É ou não é? E agora eu vou pintar o meio de novo. Eu vou pintar agora aqui, então, de rosa. Vou pintar de rosa o meio, que vai ser, então, isso daqui, digamos, ó. Beleza? Agora eu te pergunto o seguinte, meio vezes meio. Quando eu faço essa representação dessa forma aqui, o meio vezes meio desse jeito, eu vou ter que observar onde tem uma interseção das duas metades ali que eu estou multiplicando. Então aqui ó, tem o meio e tem o meio também. Onde está a interseção? Vou fazer a interseção em verde. Você concorda comigo que a interseção está aqui? Ó? Essa daqui seria a nossa interseção, que está em verde. E essa parte verde aqui representa 1/4 da figura total. Portanto, meio vezes meio, nessa organização retangular que eu fiz aqui, deu igual, de fato, a 1/4. Beleza, pessoal? Mas professor tem que ficar fazendo figurinha, tem que ficar fazendo isso toda hora? Não. Eu apenas estou mostrando para você por que dá 1/4. Como isso acontece, qual seria a representação geométrica da multiplicação de frações. Tranquilo, galera? Então, novamente, tá? Repito para você. Eu faço numerador vezes numerador, 1 vezes 1, que dá 1. Denominador vezes denominador, 2 vezes 2 dá 4. É pura e simplesmente isso. Não tem nenhum mistério, é muito fácil, muito simples. E agora eu tenho certeza que você já sabe multiplicar frações e já conseguiria resolver a letra D, a letra E e a letra F também. É ou não é? Então pause o vídeo, tente você responder a letra D, letra E e letra F, que agora eu vou dar a solução para você. É o seguinte, já que você pausou o vídeo, né, eu suponho, vamos resolver juntos aqui, ó. 3/4 multiplicados por 1/3. Galera, 3/4 vezes 1/3 vai dar 3 vezes 1, que dá 3, né? Multiplica o numerador com o numerador. Depois, denominador com denominador. 4 vezes 3 dá 12. Então, deu 3/12. Professor, eu posso simplificar? Vamos ver aqui, ó. O 3, ele é divisível por 3. O 12 também é divisível por 3, então eu posso sim simplificar a fração, posso dividir por 3 em cima e embaixo. A simplificação, você lembra de vídeos anteriores aqui do nosso curso de matemática básica, eu divido pelo mesmo número em cima e embaixo para encontrar frações equivalentes. Então 3 dividido por 3 dá 1 e 12 dividido por 3 dá 4. Então deu 1/4 aqui na resposta. Beleza, professor, mas faz a figurinha de novo aí só para eu entender mais. Faço para você especialmente, olha só. Vamos fazer uma figura dessa forma aqui agora, ó. Vamos fazer uma figura aqui assim. E aí eu vou ter o seguinte, a primeira fração é 3/4. Então eu vou dividir por 4 horizontalmente dessa forma aqui, ó. Beleza? Isso daqui representa 3/4 quando eu pintar 3 dessas partes aqui, ó. 1/4, 2/4 e 3/4. Essa figura aqui, essa parte pintada em amarelo, representa 3/4. Agora, a segunda fração é 1/3. Então, o que eu vou fazer é dividir essa figura, esse quadrado que eu desenhei aqui, em 3 partes iguais. Dessa forma aqui, ó. Tranquilo? E o que eu tenho ali é 1/3. Eu preciso pintar 1/3 da figura, né? Levando em consideração que eu dividi verticalmente. Então, pintando de rosa 1/3, eu posso escolher ou esse daqui do meio, ou esse daqui da direita. É ou não é? Vou escolher aqui no canto esquerdo. Ó. Então, isso daqui seria 1/3. Beleza? Agora perceba aqui que o que foi pintado, que está na interseção do 1/3 e do 3/4, é essa região aqui, ó, que eu estou fazendo em verde. Olha aqui. E essa região equivale a quê? Ó? 1, 2, 3. Equivale a 3. Mas 3 o quê, professor? Olha só. Repara que agora ficou dividido em 12 partes iguais.
Beleza? Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Pela organização retangular, 4 vezes 3 dá 12. Então, ali eu pintei 3 partes em 12. Portanto, resposta final dá 3/12, que eu posso simplificar e colocar a resposta como sendo 1/4. 3/12, pintar 3/12 da figura é a mesma coisa que pintar 1/4. Basta você perceber aqui o seguinte, ó. Eu poderia, em vez de pintar dessa forma aqui, verticalmente, eu poderia pintar horizontalmente 3 pedaços e aí fica de fato, né, constatado para você que daria 1/4 da figura total. Tranquilo, pessoal? Tá claro para você isso daí? Tranquilinho. Quando você compreende esses conceitos todos aí, você não precisa ficar decorando fórmula alguma, porque faz todo sentido na sua cabeça. E a matemática, ela precisa fazer sentido para que você não só goste mais de estudar matemática, como você a compreenda profundamente. E é isso que eu tento mostrar para vocês aqui no curso de matemática básica, mostrar por que as coisas são como são. Aqui na letra E é o seguinte, você pode pausar e resolver, que agora eu vou dar a solução. Ó, a primeira coisa que eu faço é observar os sinais. Aqui é negativo e aqui não tem nenhum sinal, isso quer dizer que é positivo. Pela regra dos sinais na multiplicação e na divisão, menos vezes mais dá menos. Já sei que o resultado aqui vai ser negativo. E aí eu vou ter uma fração cujo numerador da fração vai ser 2 vezes 10, multiplico o numerador com o numerador, 2 vezes 10 dá 20, e denominador multiplicado por denominador, 5 vezes 8 dá 40. Então deu menos 20 sobre 40. Agora aqui eu posso simplificar novamente. Eu posso, primeira coisa aqui, ó, simplificar por 10, ou seja, excluir o zero, e depois eu divido por 2 aqui, ó, repara só. Consigo dividir por 2 em cima e embaixo. Então vai ser menos 2 dividido por 2, que dá 1. 4 dividido por 2, que dá 2. Deu menos 1 sobre 2, deu menos meio, que na forma de número decimal é menos 0,5. Aqui na letra D, né, só por curiosidade para você, 1 dividido por 4, se eu tenho 1 inteiro, imagina aí, R$1 na sua cabeça. E eu pego esse R$1, divido em 4 partes, daria 0,25, 25 centésimos, 25 centavos. Tá percebendo, pessoal, como não é difícil? Aqui eu tenho menos 1 sobre 2, menos meio. Se eu tenho uma dívida de R$1 dividida em duas partes iguais, viram duas dívidas aí no caso, de 50 centavos, menos 0,5, que é a mesma coisa que menos 0,50, aquele zero no final não faz diferença. Beleza, galera? Viu quanto conhecimento você está obtendo nessa aula aqui? É fantástico, é sensacional e você pode muito bem dar o like, compartilhar com todo mundo, chamar a galera e vamos juntos resolver aqui a letra F. Olha só, na letra F eu tenho menos vezes menos. Repara que é uma multiplicação. Então, menos vezes menos dá mais. Tranquilo? Aí eu tenho uma fração aqui. E aí é só fazer a conta normalmente, como você já sabe agora a multiplicação. Multiplica os numeradores entre si. 3 vezes 49, professor, buguei. Quanto que é 3 vezes 49? 3 vezes 50, você vai concordar comigo que dá 150. É ou não é? E 150 menos 3, já que eu estou fazendo 3 vezes 49, então eu tenho que tirar uma vez o 3, né? Isso daria 147. Beleza, pessoal? Pode fazer a conta aí que você vai ver. E 7 vezes 6, que dá 42. Então, repara, deu 147 dividido por 42. Professor, dá para simplificar? Dá. Por que eu sei que dá? Porque aqui eu fiz uma multiplicação por 3 no numerador e no denominador multipliquei por 6. Só que o 6 ele é 3 vezes 2, ele tem o 3 ali também como fator, beleza? Então eu posso dividir por 3 em cima e embaixo. Eu posso simplificar então dividindo por 3. Você já sabe também identificar quando o número é divisível por 3, né? É só somar os algarismos. 1 mais 4 dá 5, 5 mais 7 dá 12. 12 é divisível por 3. 4 mais 2 aqui embaixo, ó, dá 6. 6 também é divisível por 3, logo eu consigo simplificar por 3. Quanto vai dar então aquilo ali? Vai dar uma fração positiva, né, já que menos com menos dá mais, então não preciso nem escrever aquele mais ali se eu não quiser. 147 dividido por 3, você repara que vai dar 49, retornei para esse mesmo número aqui, eu vou explicar já já porque isso acontece, e 42 dividido por 3 vai dar 14. Então deu 49 sobre 14. Professor, ainda consigo verificar ali que dá para dividir por 7. Você tem toda a razão, meu aluno. Olha só, dividindo por 7 em cima e embaixo, repara que 49 dividido por 7 vai dar 7.
E 14 dividido por 7 dá 2. Deu 7 sobre 2. Aqui sim, agora eu tenho uma fração irredutível, não consigo mais simplificar. A resposta final aqui seria 7 sobre 2, beleza? Agora vamos lá. Perceba comigo aqui um negócio importante em relação à letra F. Olha só. Em relação à letra F, eu vou colocar aqui de novo, ó, vou reescrever, menos 3 sétimos vezes menos 49 sobre 6. Quando eu tenho uma multiplicação dessa forma aqui, que eu percebo que tem múltiplos em cima e embaixo, né? Olha só, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6. Repara comigo que eu consigo simplificar o 3 e o 6 é ou não é? Eu consigo dividir por 3 aqui. Então aqui, ó, 3 dividido por 3 daria 1, 6 dividido por 3 daria 2. Beleza? Eu posso simplificar dessa forma porque é uma multiplicação. Se fosse uma adição, uma subtração, eu não poderia fazer isso, beleza? Eu teria que pegar um múltiplo comum dos denominadores, você já viu na nossa aula sobre adição e subtração de frações. Aqui não, aqui eu posso simplificar porque eu tenho uma multiplicação. A mesma coisa acontece com o 49 e com o 7. O 49 é múltiplo de 7, beleza? Então eu posso simplificar ambos por 7. 49 dividido por 7 dá 7 e 7 dividido por 7 dá 1, beleza? Então eu termino aqui essa conta com o seguinte, ó, eu tenho menos 1 sobre 1, menos 1 dividido por 1, que você sabe muito bem, eu poderia só escrever menos 1, beleza? Dessa forma aqui, sem problema algum, né? Porque uma divisão por 1 não altera em nada, mas eu vou deixar ali de qualquer maneira. Multiplicado por menos 7 sobre 2. Agora, menos vezes menos dá mais, 1 vezes 7 dá 7, e 1 vezes 2 dá 2. Deu a mesma coisa, deu 7 sobre 2. Tranquilo, pessoal? Mas, professor, eu preciso ficar fazendo esse monte de conta aqui? Claro que não. Você pode muito bem, ao perceber isso, na sua cabeça, você pode efetuar as simplificações necessárias e mandar ver na conta e descobrir o 7 sobre 2 de maneira mais rápida, mais fácil, mais simples. Beleza, galera? Então, isso daqui é apenas para te explicar uma outra forma de você fazer essa conta aí, caso você perceba esses múltiplos todos aqui que você consegue simplificar antes mesmo de fazer a multiplicação. Pode facilitar muito a sua vida, porque é muito mais difícil simplificar 147 sobre 42 do que simplificar dessa forma aqui que eu fiz. É ou não é? Pelo menos eu acho. Não sei o que você acha também. Faça sempre da maneira que você achar mais fácil, mais tranquila. Beleza? Vamos agora aqui, então, galera, ó, resolver um exercício que caiu no Enem de 2009. Eu deixo para você essa questão aqui e eu peço para você pausar o vídeo, tentar resolver, que eu já fiz essa questão aqui no canal. Ela envolve aí, ó, adição, subtração, multiplicação de frações. Portanto, é muito importante que você tente resolver. Caiu no Enem de 2009 uma questão muito legal sobre música, que é a seguinte, ó. A música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais conforme a figura seguinte. Tá aqui a figura, beleza? Um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula de compasso for meio, poderia ter um compasso ou com duas semínimas, que você percebe aqui, ó. Uma semínima é igual a 1/4, portanto, duas semínimas daria 1/4 mais 1/4, que é 2 vezes 1/4, que daria esse meio aqui, né? Ou uma mínima ou 4 colcheias. Você percebe que uma mínima já é o meio e 4 colcheias seria aqui, ó, 1/8 multiplicado por 4, que aí eu simplificaria, daria o meio também. Beleza? Sendo possível a combinação de diferentes figuras. Um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, poderia ser representado com o quê? Aí aqui é que tá. Pause o vídeo, tente fazer. No canal aqui, na plataforma, já temos a resolução da questão. Você pode verificar aí se você acertou ou não. Beleza, pessoal? E finalmente, podemos voltar para o nosso desafio original. Olha só. Procópio comeu 1/3 da barra de chocolate ao lado e depois decidiu oferecer metade do que sobrou para sua irmã. Qual fração da barra inteira foi oferecida à irmã de Procópio? Então, olha só, Procópio, mais conhecido como eu, no caso aqui, né? Comia aqui 1/3 da barra de chocolate. Repara que se eu dividir a barra de chocolate dessa forma aqui, ó, eu posso dividir assim.
E se eu disse que eu comi 1/3, eu vou dizer que eu comi esse pedaço. Comi esse pedaço aqui, beleza? Aí eu digo o seguinte, ó, eu vou oferecer depois a metade do que sobrou para minha irmã. E quero saber qual é a fração da barra inteira que foi oferecida. Então, metade do que sobrou. Ó, o que sobrou foi isso daqui, né? Eu comi 1/3 e sobrou 2/3, ó. Né? 2/3 foi o que sobrou. E eu quero oferecer metade disso para minha irmã. A metade disso aqui, galera, ó, vai ser exatamente outro 1/3. É ou não é? Beleza? Então o que coube a minha irmã foi 1/3. Agora, eu posso resolver isso daqui de uma outra maneira através da multiplicação de frações, que foi o assunto da nossa aula. Repara comigo aqui, ó. Procópio comeu 1/3 da barra de chocolate ao lado. Agora, muita gente pode se confundir e colocar assim, ele comeu 1/3, beleza, vou usar aquela informação numérica ali. E ofereceu metade do que sobrou para sua irmã. Aí multiplica isso daqui por meio e aí encontraria 1 vezes 1, que dá 1, 3 vezes 2, que dá 6. Encontraria isso daqui que está equivocado, tá errado, não é certo pensar assim, beleza? Porque eu comi 1/3 e ofereci o resto do que sobrou. Então, galera, ó, se eu comi 1/3, antes a barra tinha 3/3, né? Tinha 1 inteiro. Aí eu comi 1/3, então eu vou subtrair 1/3 daqui, beleza? Ou seja, o que sobrou foi 2/3, certo? Eu repito o denominador e subtraio aqui em cima os numeradores. 3 menos 1 dá 2. Isso foi o que sobrou. Beleza? Agora sim, eu posso pegar aqui, ó, 2/3 foi o que sobrou e multiplicar pela metade, né? Porque eu estou oferecendo metade do que sobrou para minha irmã. Então, 2/3 vezes meio. Agora sim, ó, agora aqui eu posso fazer numerador vezes numerador, dá 2. Denominador vezes denominador, que dá 6. 3 vezes 2 dá 6. Mas, professor, você não tinha achado 1/3 ali como resposta? É claro que sim, porque aqui eu posso simplificar. Eu posso dividir por 2 em cima, divido por 2 embaixo e chego à conclusão que aqui eu vou ter 1/3. Então isso daqui foi quanto eu ofereci para minha irmã no final das contas, beleza? Então assim a gente responde, tem que tomar muito cuidado, muita calma nessa hora para não confundir, não errar. E agora você vem com o Procópio, porque eu tenho certeza que você aprendeu a multiplicar frações de uma maneira nunca antes vista por você. Beleza, pessoal? Então nesse caso agora é a hora de você dar o like, compartilhar com todo mundo e vamos juntos rumo a 1 milhão de inscritos no Matemática Rio. Um grande abraço a todos, muito sucesso. Tchau, tchau.